Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades. Esse Top, que vai de 29 de novembro a 5 de dezembro, e o Mural de Notícias. Avião com equipe de Chapecoense cai na Colômbia e deixa mortos. Ministros Serra e Freire vão a Cuba para funerais de Fidel Castro. Câmara retira 6 propostas do MPF e desfigura pacote anticorrupção. Aborto até 3º mês não é crime, decide turma do Supremo. E Congresso da Colômbia conclui ratificação do acordo de paz. E é claro que depois de fazer aqui a leitura do mural, a gente vai para aquela aulinha especial. E aí a gente vai para aquela, não é? Aula de destaque, que, claro, vamos ter que falar aqui um pouco sobre essa tragédia que já abalou o mundo, né? É considerada, se não for a maior tragédia do futebol mundial, com certeza é uma das maiores. E também tragédia no mundo jornalístico, porque foram 21 jornalistas que morreram no acidente. Então, é um assunto que está sendo assim extremamente divulgado, claro, muito apelativo às vezes. E para você que está interessado em saber aquilo que pode cair em atualidades, então a gente dispensa aí todo aquele drama, não é? É uma tragédia, não podemos negar, mas também não vamos ficar aqui, como alguns programas da televisão ficam fazendo. O pessoal só falta limpar as lágrimas e torcer o lenço, então não é por aí. Você, com certeza, pode estar imaginando como poderá cair uma questão, né? O que uma questão pode buscar sobre essa tragédia muito triste com o Chapecoense, como é que ela pode ser feita, tal. Então eu fiz aqui um resuminho sobre pontuando aquilo que tem aí possibilidade de cair numa prova e que você não deve dar bobeira. Então, vem comigo aqui na lousa, porque eu acho que o importante é o seguinte, tá? Sobre a tragédia aqui do time de Santa Catarina. Primeiro, lembrar qual era o destino do voo. O destino do voo, cidade de Medellín, na Colômbia, ok? Segundo, o que o time da Chapecoense iria disputar? A primeira final da Copa Sul-Americana. Para você, não é, candidata, que aí, além de não gostar de futebol, entende menos ainda, menos que eu, e é claro, será que era a Libertadores? Será que era o Campeonato Brasileiro? Não. O time da Chapecoense iria disputar a primeira final da Copa Sul-Americana. Aliás, será a primeira vez que o time da Chapecoense disputaria a final de um torneio. Quem era o adversário? O adversário era o Atlético Nacional da Colômbia. O avião, não é? Companhia Lamia, que saiu de onde? Saiu de São Paulo, fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e aí rumou para Medellín. E deu no que deu, infelizmente. Quem sobreviveu? Por exemplo, o lateral Alain Roussel, o cara sobreviveu, corre o risco de ficar paraplégico, tudo, mas sobreviveu. Então, não temos que ficar aí explorando essa tragédia triste e muito menos ficar enchendo linguiça. Vamos lá? Pode sim perguntar qual era o campeonato que estava sendo disputado pelo time de Santa Catarina? Sim. Pode perguntar de que estado é o Chapecoense?
Sim, claro que sim. Podem perguntar de onde saiu o voo, ou de Santa Cruz, ou tinha saído de São Paulo, claro, podem perguntar assim. Além de que é importante você ter o básico, não adianta ficar assistindo horas e horas de programação exploratória da desgraça alheia, que isso, claro, não vai levar você a entender muito do assunto. Então, voltando aqui, vamos lá passar os slides. Está aí a foto, né, do pessoal recolhendo o resto mortais dos passageiros. Mais um texto aqui. E o último texto, e vai aí para você, como sempre, não é? Todos aí os dados direitinho, para que você possa fazer a pesquisa, incluindo, claro, consultar o link que está aí embaixo no rodapé. E continuando aqui o nosso top, Mundo Política. Ministro Serra e Freire vão a Cuba para funerais de Fidel Castro, que finalmente, não é, depois de quase mais de 50 anos, conseguiram falar finalmente e ser verdade que Fidel Castro, o comandante, morreu. Foram várias e várias tentativas de matá-lo e também notícias falsas sobre a morte, né? Afinal de contas, 90 anos de idade não é fácil não. Então, Fidel Castro finalmente morreu e a gente, claro, vai ficar aguardando, porque Cuba, além de ter retomado relações diplomáticas com os Estados Unidos, tem sim passado por uma lenta, mas mudanças significativas que aqui, na humilde opinião do professor, vai copiar o modelo chinês, né? Socialismo, ditadura de partido único, mas adotar como linha econômica o capitalismo. Ok? Relação morte do ex-presidente, ou seja, perdão, ex-ditador cubano Fidel Castro e ministro Serra e Freire vão prestar homenagens. Sugestão de leitura: Fidel Castro, ex-presidente de Cuba, morre aos 90 anos. Brasil anticorrupção. Câmara retira 6 propostas do MPF e desfigura pacote anticorrupção. Isso não tem agradado, muita gente está chiando e tem que chiar sim, porque afinal de contas não adianta ir para a rua só para derrubar a ex-presidente, temos sim que ocupar as ruas para, né, apertar essa turminha aí de Brasília, que parece que não está ouvindo muito bem o clamor das ruas desse país. Relação: pacote de medidas anticorrupção e propostas do Ministério Público Federal. Sugestão de leitura: veja como votou cada deputado na análise do pacote anticorrupção. Brasil, aborto. Aborto até 3º mês não é crime, decide turma do Supremo. E aí eu tenho que lembrar você, hein? Não é nada, isso não tem nada a ver com o que já tinha sido aprovado, né, pelo Supremo Tribunal Federal sobre aborto. Lembra lá? São 3 situações, não são? Anencefalia, risco de vida da gestante e estupro. Então, isso aqui não é essas 3 situações. Então, abre aí um precedente. Vamos acompanhar isso de perto, você também, porque vai ter chiadeira, incluindo, claro, a bancada da Bíblia, não é, que está lá na Câmara defendendo os nossos interesses. Está aí, então, o texto e a relação aborto
nos 3 primeiros meses não é crime e decisão do Supremo Tribunal Federal. Sugestão de leitura, decisão sobre aborto é para adotar políticas públicas, diz Barroso. Colômbia, acordo de paz. Congresso da Colômbia conclui ratificação do acordo de paz, não é? Inclusive, a questão, né, do desafio eu coloquei justamente por causa disso. Os países que têm o acordo tem sim aí um acompanhamento, né? A Venezuela, o Chile, não é? Você que fez lá a questão, botou a Noruega muito bem, e Cuba, né? Mediando aí, principalmente Cuba, que é a mediadora entre as duas partes, não é? As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o governo reeleito de Juan Manuel Santos. Então, vamos lá para a relação, ratificação do acordo de paz e por fim a mais de 50 anos de conflitos armados. Farc, sugestão de leitura, Farc dizem que apoiarão candidato a presidente que consolide acordo de paz. E vamos então para a solução do desafio da semana passada. E para você que não viu aí a questão, tá aí ela, não é? Leia direitinho, tal. Já escolheu a alternativa? Ótimo, espero que você tenha escolhido a alternativa B de bola. Isso é a Noruega. Agora, é claro que é importante lembrar que não é só a Noruega que faz parte aí dos países de garantia, né? Como você está vendo, você tem aí Cuba, Venezuela e Chile. Fechou? Então vamos ao desafio dessa semana. O documento da COP21 das Nações Unidas preverá 100 bilhões de dólares por ano para projetos de adaptação dos efeitos do aquecimento a partir de 2020 e será o primeiro acordo universal da história para a luta contra as mudanças do clima, um marco desde o protocolo assinado em 1997 na cidade de Berlim, Kyoto, Montreal ou Varsóvia. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, esperando que seja muito útil para você. Você mantém o foco aí e a gente trabalha aqui. Até a semana que vem.